que a democracia era um jogo que já estava ganho, né? E não é. É uma luta eterna, é uma luta perene, né? Que os valores democráticos permaneçam. Então, acho que o IBCCRIM tem muito essa função de formar pessoas que tenham essa consciência da importância da democracia, da importância dos valores democráticos e que nós precisamos estar vigilantes o tempo inteiro e eternamente em relação a isso. O jogo não está ganho. Eu sou filha de advogado criminalista e, por incrível que pareça, não foi durante a graduação, foi quando eu já era formada e advogada criminalista também. Acho que meu pai percebeu que eu tinha alguns interesses para além do direito, ligados à psicanálise, à sociologia, enfim. Ele falou, eu tenho um lugar que você vai se dar bem. E me levou na sede do Instituto, que já era na Rua 11 de Agosto ali. E daí eu subi, fui muito bem recebida, acolhida e rapidamente me engajei no conselho editorial do Boletim, que foi quando eu conheci ali pessoas e amigos que até hoje perduram na minha vida. E me envolvi comecei a me envolver com as atividades do Instituto, nessa oportunidade. Depois eu poderia dizer que eu passei por quase todos os setores do Instituto. Cheguei até a cuidar dos pontos dos funcionários, coisas chatíssimas, assim, que não tem nada a ver comigo, mas a vontade de colaborar e fazer parte, enfim, sempre foi mais forte até do que as tarefas menos interessantes e acadêmicas. Esse slogan do Instituto, Participe por Acreditar, eu acho genial, porque o trabalho voluntário, ele é muito interessante. A pessoa que faz um trabalho voluntário, ela faz aquilo porque aquilo a move de uma maneira muito profunda e íntima. Aquilo faz sentido, porque todos nós, seres humanos, temos um tempo de vida e energia limitados. Então, se você coloca o seu tempo e a sua energia em determinado projeto voluntariamente, graciosamente, horas da sua vida, é porque aquilo te dá um retorno, né, emocionalmente, em termos de sentido, em termos de encaixe com aquilo que você acredita e sente que você pode colaborar com um projeto não remunerado, é muito íntimo, é muito profundo que leva alguém a fazer um trabalho voluntário. E eu posso dizer que o meu trabalho voluntário no IBCCRIM e em outras entidades também é algo que me dá muito prazer, muitas vezes mais prazer até do que os meus trabalhos remunerados, né? Porque se não desse, eu não estaria ali. Então, o único motivo que faz com que eu, de fato, faça um trabalho voluntário é o fato de que aquilo faz sentido para mim. Aquilo me alinha uma série de ideais de vida, de filosofia de vida, né, dentro da minha seara, que é a seara jurídica, e que fazem com que eu esteja ali naquele lugar, fazendo aquela coisa com aquelas pessoas. Então, eu acho que o trabalho voluntário traz muito sentido, mas é para além disso, é algo que traz contornos mesmo para quem nós somos, sabe? A gestão 2019-2020, ela teve 3 eixos norteadores de atividades nossas: a defesa das liberdades democráticas, o combate ao genocídio da população negra e a democratização do sistema de justiça. Nesse contexto, foi criado o Departamento Antidiscriminatório. E muito interessante foi uma política de isenção associativa, ou seja, novos membros que puderam se associar dentro de uma política de isenção. E isso foi interessante porque um novo público pôde trabalhar como coordenadores, voluntários, sendo associados, porque esses cargos eles apenas podem ser exercidos por pessoas que são associadas. Então, foi algo que trouxe um novo público, né, e que tornou o Instituto muito mais plural, diverso e interessante. E um outro ponto ligado a essa questão antidiscriminatória foi o Departamento de Bolsas e Desenvolvimento Acadêmico, concedeu cerca de 300 bolsas de estudo, e o edital tinha um aspecto ligado a cotas, né, para pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, e também pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Então, 300 bolsas é um número bastante expressivo, é algo que acho que foi importante na gestão. Esse diálogo entre a academia, né, e a militância profissional e o IBCCRIM, né, esse intercâmbio de saberes é fundamental pelo seguinte: os profissionais que atuam tanto na advocacia, no Ministério Público, no Poder Judiciário, ou, enfim, delegados, delegadas de polícia, sociólogos, pessoas ligadas à seara jurídica de uma forma ou de outra, foram pessoas que optaram por uma carreira ligada às ciências humanas, né? Só que, muitas vezes, nós nos tornamos cínicos, engolidos pelas atividades cotidianas e nos esquecemos disso, de que nós estamos dentro de uma seara humanista. E o IBCCRIM, né, ele tem esse caráter interdisciplinar que traz esse diálogo entre diversas ciências humanas. Então, se você se forma em Direito e só vai estudar a lei, legislação, jurisprudência, você está frito, porque você vai lidar com gente, e você vai lidar com gente que está sofrendo. E para você lidar com gente que está sofrendo, não adianta só você dar os caminhos jurídicos para ela, você precisa olhar no olho, você vai no presídio, você precisa ter uma palavra, e acima de tudo, você precisa ter uma escuta. Então, quando você está num espaço que propõe esse diálogo interdisciplinar, né, que você vai num seminário internacional e você escuta palestras de pessoas das mais diversas searas, ligadas, conectadas umbilicalmente à questão jurídica, né, isso é muito enriquecedor. O Mia Couto, uma vez, fez a abertura de um dos seminários internacionais, ele falou algo tão interessante, quando ele diz assim: eu estranhei quando me chamaram para fazer a abertura, me convidaram para fazer a abertura de um seminário de ciências criminais, e ele até brincou, dizendo: logo achei que talvez eu tivesse infringido a lei de alguma forma ou de outra, mas logo percebi que, ao chamarem um escritor, estavam querendo abrir o público, no início de um evento como esse, para outras sensibilidades. Então, quando a gente pensa nesse diálogo entre a academia, né, o IBCCRIM, a academia e a militância profissional, é exatamente quando a gente pensa que desse diálogo, desse encontro, desse intercâmbio, pode nos abrir para outras sensibilidades. O 25º Seminário Internacional, ele teve como tema a resistência dos valores democráticos, e não poderia ser diferente. Veja, esse seminário ele ocorreu no ano de 2019 e a gestão 2019-2020 ela tomou posse concomitantemente com o presidente da República, que flerta descaradamente com valores antidemocráticos. Então, inclusive fazendo apologia à tortura, à ditadura militar, e eu me sinto muito contemplada ao falar sobre isso aqui no Memorial da Resistência, que é exatamente um espaço que nos obriga a refletir e lembrar das atrocidades que foram praticadas durante o período da ditadura militar. E nós temos que ter essa memória. Então, uma gestão que é empossada junto com o governo, né, que flerta com o fascismo e com valores antidemocráticos, só poderia falar de resistência democrática no maior evento da gestão, que é um seminário internacional. A gestão, ela foi atravessada pela pandemia, né? E um dos pontos mais importantes dessa gestão, que logo no início foi uma grande realização, foi eu brinco que foi a democratização geográfica, ou seja, houve um coordenador ou uma coordenadora em cada estado da federação pela primeira vez. Isso ampliou muito a atuação dos colaboradores e colaboradoras, membros do IBCCRIM do Brasil todo. E como nós fomos atravessados pela pandemia, essa expansão, né, fez com que os laboratórios, os grupos de estudo tivessem um alcance muito maior, né? Em cada estado nós tínhamos ali pessoas trabalhando pelo Instituto. E sorte que o Instituto já investia na modernização, na tecnologia, na digitalização da biblioteca, né, e em plataformas, um novo site, em várias plataformas digitais. E quando nós fomos atravessados pela pandemia, nós já estávamos cuidando desse aspecto que possibilitou que os cursos fossem veiculados de maneira online. Então, nós nos adaptamos à pandemia
de uma forma criativa, né, levando esses cursos num formato online e com todos esses coordenadores e coordenadoras e seus respectivos adjuntos e adjuntas pelo Brasil todo, trabalhando para difundir esse material e esses cursos, esses eventos que passaram a acontecer de maneira online. Assim como a biblioteca digitalizada também possibilitou que, embora as pessoas que quisessem fazer pesquisa, estudar na biblioteca, não pudessem mais fisicamente ir até o Instituto, porque o Instituto fechou, né, como tudo durante a pandemia, eles puderam acessar o material que estava na biblioteca, grande parte já digitalizada, há muitos anos, isso já vinha um processo trabalhoso e tudo, e isso possibilitou, então, que as pessoas tivessem acesso. Então, houve um cuidado anterior, né, com a questão da digitalização e do aperfeiçoamento de aspectos de tecnologia e novas plataformas, que o Instituto conseguiu transformar as nossas atividades em atividades online de uma maneira razoavelmente suave, fazendo essa transição durante a pandemia. E o 26º Seminário Internacional acabou sendo um baita desafio, porque foi o primeiro seminário totalmente online, né? E a abertura foi feita pela Sueli Carneiro, que tem um simbolismo muito grande ter sido o 26º Seminário Internacional online, aberto, né, apresentado num primeiro momento por uma mulher com o peso da Sueli Carneiro, que representa muitos valores do Instituto e da gestão, e foi um sucesso. Né? Foi um sucesso porque acho que todas as pessoas envolvidas e que estavam acostumadas a vir fisicamente para o Seminário Internacional estavam com essa vontade de se encontrar, ainda que de uma maneira virtual, e foi o que aconteceu, né? As palestras foram muitas pessoas se inscreveram, assim, um número impressionante, muito expressivo, e foi um momento de um encontro muito importante durante a pandemia, o 26º Seminário Internacional do IBCCRIM. E o 26º Seminário Internacional do IBCCRIM também tem uma característica que eu acho fundamental. Em 28 anos de Instituto, naquela época, e o 26º Seminário Internacional, pela primeira vez nós tivemos uma mulher à frente da presidência da comissão organizadora do Seminário Internacional. Eu achei que isso também foi bastante emblemático. As mulheres que ocupam espaços de poder, elas enfrentam desafios inevitáveis, porque o machismo estrutural, ele faz parte de todos e todas nós, né? E não seria diferente com uma mulher à frente da presidência do IBCCRIM. Lembrando que eu não fui a primeira, eu fui a terceira mulher. E posso dizer que as outras também, provavelmente, sofreram esse tipo de situação. Quando uma mulher ocupa um espaço de poder, com frequência ela sofre o tipo de opressão mais clássica de todas, que é a dificuldade de ter um poder de decisão, né? Por quê? Porque muitas pessoas querem decidir pela mulher que está num espaço de poder. E como a característica da gestão era uma característica de diálogo e de democrática, isso obviamente acabou dando espaço para que vários atravessamentos ocorressem, né? Então, eu posso dizer que me sinto orgulhosa por ter sido a terceira mulher à frente da presidência do Instituto, mas de forma alguma eu posso dizer que isso foi suave, né? Porque não é suave para uma mulher ocupar espaços de poder, que muitas vezes é desrespeitado o poder de decisão daquela mulher que está nesse lugar. Essa pandemia que nos atravessou e sem precedentes na história recente do mundo, acabou agravando muito a situação do sistema prisional, né? Que nós sabemos que é uma situação dramática, mas nesse momento ela se tornou ainda mais dramática, porque a pena privativa de liberdade durante uma pandemia, lembrando que a gente não sabia exatamente quais seriam os desdobramentos dessa doença, no início a gente não sabia se a gente teria uma vacina, se o mundo ia voltar a funcionar como era. Hoje a gente já está aqui, né, sem máscara, mas na época tudo era um grande mistério, existia um pânico no ar. E um pânico para quem estava nas suas casas, mas para quem estava dentro do sistema prisional, o pânico era muito maior. E
E o IBCCRIM, obviamente, é atento a isso, né? Por quê? Porque a necropolítica se instalou durante a pandemia de uma maneira muito evidente. Por quê? Porque houve um descaso das autoridades, primeiro em relação à recomendação do CNJ, né, que recomendava que os juízes e juízas, os magistrados, os desembargadores, que o Poder Judiciário como um todo, de fato, reservasse o cárcere apenas para os casos mais extremos, ou seja, como sempre deveria ter sido, a regra é a liberdade e o encarceramento seria a exceção. Mas essa recomendação do CNJ, que falava para liberar imediatamente pessoas com comorbidades, idosos e etc., ela foi desrespeitada pelos tribunais estaduais. Então, o que a gente observou eram pessoas que continuavam presas desnecessariamente, podendo aguardar os seus julgamentos em liberdade, e observe-se, julgamentos que a gente não sabia quando iam ocorrer, porque até então, esse aspecto das audiências online, sistema híbrido, como é que vai funcionar, isso tudo estava muito ainda embrionário, né? Então, aquelas pessoas encarceradas, em ambientes insalubres, com aglomeração de pessoas, inevitavelmente, e o vírus ali sendo transmitido com grande facilidade, aquilo gerou uma situação dramática e, infelizmente, nós nos deparamos com tribunais com grande resistência a soltar pessoas que, de fato, poderiam responder ao processo em liberdade, enfim. Então, quando a gente pensa em necropolítica, isso se efetivou, porque foi um descaso com a vida das pessoas que ali estavam, né? E uma política de extermínio mesmo da população mais vulnerável, especialmente a população negra, periférica, que é a população prisional em sua maioria, né? Então, era um projeto de extermínio das pessoas mais vulneráveis que estavam encarceradas. Não tenho a menor dúvida disso, porque houve um descaso muito grande do Poder Judiciário em relação a essas pessoas que ali estavam. Eu sinto que o Instituto ele amadureceu. O Instituto amadureceu em vários aspectos e eu sinto que a questão da política de isenção, por exemplo, foi uma percepção de que não havia pessoas negras, por exemplo, com legitimidade para se candidatarem a cargos de diretoria, né? E por que isso acontecia? Porque existiam tantos anos que a pessoa precisaria estar associada para poder se tornar diretor ou conselheiro. Então, existia uma série de entraves estatutários que impossibilitavam uma diversidade dentro do Instituto. E essa diversidade torna o Instituto muito mais interessante, essa troca, né? Então, acho que aos poucos, o próprio Instituto, membros da diretoria de algumas gestões, foram se dando conta do quanto isso enriquece e torna tudo muito mais interessante o debate, né? Trazer novos olhares, tanto a questão racial, quanto a questão LGBT, QIA+, quanto a questão indígena, que durante a gestão 2019 e 2020 foi criado um grupo de trabalho sobre os povos indígenas e direito penal. E exatamente para difundir a resolução 287 de 2019 do CNJ, que cuida das pessoas indígenas em situação de prisão ou que respondam a processos criminais. E essa resolução, que é uma resolução até então pouco conhecida, ela ganhou visibilidade muito por causa desse grupo de trabalho do IBCCRIM, que promoveu debates, que ajudou a criar uma cartilha em parceria com outras entidades, explicando, né, qual era a função dessa resolução, que deu voz, deu visibilidade, tirou da invisibilidade as pessoas indígenas que estavam em situação de prisão, né? Dando a possibilidade deles praticarem os seus próprios cultos dentro do cárcere, a questão dos tradutores e várias outras particularidades ligadas às pessoas indígenas que estavam em situação de prisão. Foi um grande avanço essa resolução 287 de 2019 em relação a essas pessoas, e o IBCCRIM teve um papel importante para difundir essa resolução que até então era pouquíssimo conhecida. A Lava Jato ela foi um momento muito delicado do Brasil, porque houve ali uma campanha midiática na época que colocava a justiça de uma forma muito deturpada, como se valores constitucionais pudessem ser violados em busca de uma pseudo-justiça que, na verdade, com a Vaza Jato, todo mundo percebeu que aquilo, na verdade, era uma grande armação e
tivemos ali um juiz que instruía o Ministério Público, escolhendo as testemunhas, e, enfim, uma promiscuidade entre o Ministério Público Federal e Justiça e Juiz Federal que jamais vista, sem precedentes, né? Não foi à toa que o Glenn Greenhalgh fez a abertura do 25º Seminário Internacional, que foi um momento, inclusive, de um posicionamento do Instituto importante de colocar aquela pessoa, né, que revelou essas mensagens do The Intercept, que mostraram o quanto a Lava Jato era, na verdade, uma grande mentira e desrespeitando valores constitucionais de uma maneira terrível. Bom, a partir daí, com o governo Bolsonaro tomando posse, e o ministro da Justiça, o ex-juiz federal Sérgio Moro, assumindo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, então, foi criado um projeto legislativo denominado Pacote Anticrime, e que trazia uma série de inconstitucionalidades que levaram o IBCCRIM, obviamente, a se debruçar e trabalhar muito para que esse projeto draconiano não fosse aprovado. Então, houve notas técnicas que ficaram disponíveis como conteúdo aberto no site, para que as pessoas pudessem entender quais eram essas inconstitucionalidades desse anteprojeto, chamado de pacote anticrime. Houve 2 boletins temáticos com conteúdo 100% aberto, porque o boletim do IBCCRIM ele tem o editorial, conteúdo aberto, mas o miolo do boletim ele é só para associados. Mas por uma postura política de entender que a produção da ciência criminal ela deve ter uma função de informar a população, porque direito e política não se separam nunca. Quando a gente tenta separar, nós acabamos tomando posicionamentos políticos sem percebermos. Então, quando o IBCCRIM abre o conteúdo do seu boletim sobre o pacote anticrime para pessoas não associadas, ele está levando um recado, né, de que o máximo de pessoas tenham acesso às irregularidades, inconstitucionalidades, incongruências jurídicas inseridas ali naquele pacote. E não foi só isso. Nós, membros do IBCCRIM, viajamos o Brasil todo levando material impresso de gabinete em gabinete, promovendo debates em todo o país, para que as pessoas pudessem entender, né, o quanto era absurdo aquele pacote. Por que ele era um absurdo? Porque ele trazia a ideia de combate à corrupção, combate ao crime organizado, mas, na verdade, era um projeto que iria aumentar o encarceramento, né, de pessoas negras, pessoas hipossuficientes, porque trazia ali, por exemplo, a legítima defesa antecipada, que era uma execução sumária, né, de pessoas pela polícia, e que eles queriam que fosse isso legitimado. Os autos de resistência, que até então, quando os policiais executam civis, né, nas quebradas principalmente, isso se torna auto de resistência, ou seja, é uma legítima defesa e por isso o policial agiu daquela maneira. Eles queriam institucionalizar isso a partir de uma lei penal, dizendo que a legítima defesa é presumida, né? E essa campanha, chamada Pacote Anticrime, uma solução fake, que foi uma campanha realizada pelo IBCCRIM com mais 60 entidades ligadas aos direitos humanos, foi uma campanha fundamental, que foi pelo Brasil inteiro e teve um impacto muito importante para que esse projeto não fosse aprovado como o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública desejava. Por quê? Ele foi desidratado. A lei anticrime posteriormente foi aprovada, porém, a legítima defesa não foi aprovada e, por exemplo, o juiz das garantias, que era algo que constava, né, em notas técnicas do IBCCRIM, foi praticamente um copia e cola da nota do IBCCRIM para a lei anticrime, que inseriu o juiz das garantias, que foi um grande avanço, embora não esteja implementado na prática, mas consta na lei, e isso ainda tramita, porque é um grande avanço para o nosso sistema acusatório,
que exista um juiz, né, que não seja um juiz do processo, um juiz de conhecimento, mas um juiz das garantias, que não vai julgar o caso, mas que lida ali com a questão da prisão num primeiro momento. E o IBCCRIM teve um papel fundamental nesse sentido. Por quê? Porque o Poder Legislativo, muitas vezes, o Congresso Nacional, senadores, deputadas, senadoras, eles não têm um conhecimento técnico para poder até discutir com seus pares questões muito delicadas dos projetos. Então, nós éramos muito bem recebidos nos gabinetes, levando esse material, né, impresso, produzido pelo Instituto, que acabava dando subsídios para que essas pessoas pudessem ter argumentos para poder aperfeiçoar aquilo que era draconiano e se tornou uma lei anticrime um pouco mais alinhada com a nossa Carta da República. Durante a gestão, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele completou 30 anos. Né? Então, foi um momento também de reflexão em relação ao ECA, que traz uma série de direitos, garantias para os menores, para os adolescentes, para as crianças e adolescentes, mas que o que nós observamos é que, de uma maneira cíclica, a discussão a respeito da redução da maioridade penal, por exemplo, é algo que retorna casuisticamente. Então, quando alguma coisa acontece e a mídia joga luz a determinado acontecimento que faz com que o menor pratique um ato infracional considerado bárbaro e tal, aquilo é pensado, né, e acaba gerando uma comoção que acaba chegando no Congresso Nacional, e essa discussão e os projetos que estão em andamento de redução da maioridade penal, daquelas vertentes mais conservadoras, acabam sendo ressuscitados. Essa discussão, vira e mexe, retorna de uma maneira muito irracional, muito tratada com o fígado. Então, o papel do IBCCRIM, nesse ano em que o ECA completou 30 anos, foi exatamente promover esses debates para trazer a racionalidade para essa discussão da redução da maioridade penal, que obviamente não traz nenhum tipo de solução para a redução da violência e da criminalidade, porque a violência e a criminalidade perpassam por outros fatores que nada tem a ver com a redução da maioridade penal. Quando a gente tem um governo que, sem o menor constrangimento, se coloca como misógino, né, como contrário aos valores democráticos, que faz apologia à tortura, que diz que o seu livro de cabeceira é um livro do Coronel Ustra, né, e que esse é o seu grande modelo de ser humano, sua grande referência. A gente tem que pensar que um governo como esse acaba se cercando também de pessoas que estão alinhadas com esses valores. Então, mesmo uma ministra, que seria a ministra que deveria cuidar dos direitos das mulheres e tal, e outras pautas, como a pauta racial, parece que o governo colocava pessoas contrárias às próprias pastas, exercendo ali essa função, né? Em relação à mulher, né, o desrespeito é total. A questão do aborto, por exemplo, é uma questão muito cara e que há uma divergência dentro do IBCCRIM se isso é uma pauta institucional ou não. Eu entendo que o IBCCRIM tem que ter uma posição contrária à criminalização do aborto, ou seja, o IBCCRIM, por ser uma entidade de direitos humanos, independentemente da religião dos membros, tem que se posicionar, e já se posicionou no editorial, mas mesmo assim eu escutei depois de editorial já se posicionando pela descriminalização do aborto de pessoas do IBCCRIM dizendo que não, né, que o IBCCRIM não tem uma posição firmada sobre isso. Eu entendo que o IBCCRIM tem uma posição firmada sobre a questão do aborto, que o IBCCRIM não pode ser conivente com mulheres periféricas que não têm condições de pagar um aborto em dólar, né, terem o seu útero perfurado e o índice de mortalidade é altíssimo. Então, como que o IBCCRIM não vai se posicionar, por exemplo, em relação a isso? Né? Como que o IBCCRIM não vai se posicionar que o aborto é uma questão de saúde pública e não uma questão de justiça?
né? E existem mulheres que ainda hoje são processadas pela prática de aborto, né? A Defensoria Pública, inclusive, tem um setor específico que faz júri de mulheres que são processadas por aborto. Obviamente, com ocultação de cadáver e tal, mas eu já vi mulheres no banco das réis pelo crime de aborto. Então, esse é um aspecto importante que a gente tem que pensar, porque um dos temas mais caros enquanto militante feminista, eu acho que é a questão do aborto, porque pega na vida das mulheres e principalmente das mulheres negras, né, que o índice de mortalidade é altíssimo. Mas as mulheres, nas carreiras jurídicas, elas têm muitas dificuldades de ocupar esses espaços. Primeiro porque quando elas chegam nesses espaços de poder, elas têm uma série de resistências à sua autodeterminação enquanto líder, né? Então, é uma mudança de cultura também, que quem cerca uma mulher que está no espaço de poder possa respeitar a tomada de decisão dessa mulher, sem querer atravessá-la. Quando a gente fala em men's interruption, né, que é um termo utilizado, que foi criado pela Rebecca Solnit, que traz essa ideia do homem que interrompe a mulher, ou as pessoas que interrompem as mulheres enquanto elas estão falando, isso é algo que é visível na história do próprio Instituto. Se você pegar um instituto, reuniões de diretoria, né, de 10 anos atrás, se elas tivessem sido filmadas, você ia observar o quanto as mulheres eram interrompidas enquanto elas estavam com a palavra, né? Hoje, isso já causa algum constrangimento, porque a gente já tem essa consciência de que é uma expressão do machismo estrutural uma mulher ser interrompida, né? Ou um homem querer explicar melhor o que aquela mulher está querendo dizer, mas ela que sabe o que ela está querendo dizer, né? Então, eu, enquanto advogada, eu, enquanto mulher que já ocupei espaços de liderança, posso dizer que passei várias vezes por momentos onde homens queriam decidir por mim ou então explicar o que eu estava conseguindo explicar, mas fui atravessada, né? Então, a gente tem hoje, em São Paulo, a primeira mulher à frente da presidência da OAB, né? Isso é um avanço gigantesco, né? Imagina, só em 2022, uma mulher à frente de uma instituição como a OAB, né? O IBCCRIM, em 30 anos, teve apenas 4 mulheres presidentas, né? Então, isso é muito importante. E existe um assédio, né, em relação às mulheres na advocacia, especialmente as mulheres negras. Não são poucos os depoimentos de mulheres advogadas negras que contam que quando elas sentam na mesa de audiência, imediatamente o juiz fala assim, não, a senhora tem que sentar ali naquele banco, que é o banco das réis, né? E elas contam isso reiteradamente, que elas, por serem mulheres negras, são confundidas com aquela mulher que estaria em tese sendo acusada. E elas explicam, com todo respeito, que não, elas estão ali como causídicas, como advogadas. Então, não são poucos os exemplos de situações discriminatórias em relação às mulheres exercendo suas profissões, né? Mulheres em espaços de poder, especialmente as mulheres negras que passam situações ainda mais constrangedoras, que é importante que isso seja explicitado e que venha a público, para que não ocorra mais. A produção acadêmica ela é fundamental, é muito importante que pesquisadores, pesquisadoras, pessoas pensem, estudem, escrevam, inovem, tenham ideias criativas para o aperfeiçoamento do sistema de justiça. Mas se a gente só ficar na produção acadêmica nas nuvens, descoladas da realidade, de nada a produção acadêmica tem valor. A academia sozinha, zero valor. Ela só tem valor se ela tiver algum impacto na vida das pessoas. Então, quando a gente pensa em teses, dissertações, a gente tem que pensar como que isso vai impactar na vida das pessoas, como que isso vai diminuir o sofrimento daquelas pessoas que estão muitas vezes encarceradas ou sendo submetidas a um processo criminal. As pessoas, a vida da sociedade em geral, como que aquela pessoa que está pesquisando, né, e escrevendo e fazendo uma produção acadêmica, como que ele vai conseguir, como que ela vai conseguir fazer uma ponte com a realidade? Porque se não tiver essa ponte com a realidade, não tem valor, papel, sem que possa impactar na vida de alguém e melhorar a vida de alguém. Eu acho que isso é algo que quem escreve, quem pesquisa, quem reflete, tem que ter em mente, tem que ter um impacto na realidade, senão não tem valor. Eu acho que o IBCCRIM
para comemorar 30 anos e pensar em durar mais 30 anos, é muito importante que tenha espaço para o diálogo, que seja um espaço sem dono, um espaço de disputa de ideias, que seja um lugar que promova encontro entre pessoas, um lugar que dê margem à curiosidade interdisciplinar, que traga mais perguntas do que respostas, que tenha humildade de escuta. Eu penso que quando a gente pensa em mais 30 anos, a gente precisa pensar em formar, trazer mais humanidade para as carreiras jurídicas, né? Então, ajudar com que muitas vezes nos laboratórios os estudantes eles têm, vira e mexe, alguns estudantes de laboratório falam: nossa, o IBCCRIM mudou a minha vida a partir do laboratório, porque ali eu me transformei enquanto ser humano, né? Então, acho que o IBCCRIM ele colabora muito para que as pessoas possam se transformar enquanto ser humano, ter um olhar mais sensível, né? E para que possa se tornar um profissional melhor. Então, quando eu penso no futuro do IBCCRIM, eu acho que é um lugar que pode ajudar a formar profissionais mais humanos, né? E isso certamente terá um desdobramento numa sociedade mais livre, mais plural, mais democrática, né? Que os valores democráticos possam permanecer. Porque eu acho que o pano de fundo disso tudo é isso, né? Eu acho que as relações humanas que nascem dentro do IBCCRIM, elas são muito importantes, né? Porque a gente nasce numa família e a gente tem os nossos amigos do jardim de infância e depois a gente até vai para a faculdade. Nem sempre a gente encontra pares na faculdade, mas no IBCCRIM, porque o que nos leva para o Instituto, normalmente são exatamente buscas muito semelhantes, a gente se conecta com as pessoas de um jeito muito bonito, muito poético. Então, eu acho que se tem um legado também, que eu posso falar em primeira pessoa, que o IBCCRIM me deu, para além de todo o conhecimento acadêmico e intelectual e político, digamos, e jurídico, é encontrar com as pessoas e saber que a gente se entende muitas vezes com o olhar. E isso, para mim, é muito precioso. E esse é um legado, um presente que o Instituto me deixa.